A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje Deus me enviou aqui com uma palavra de esperança para o teu coração. Eu não sei o cenário que você está neste momento, eu não sei a dor, a luta que você tem enfrentado, mas eu tenho uma palavra de esperança, daquele que pode fazer nova todas as coisas. Eu quero ler com você em Apocalipse, um trechinho aqui no capítulo 21, que diz assim: Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço nova todas as coisas. Aleluia! Eu quero que você creia num Deus único e verdadeiro que enviou seu Filho para morrer por você na cruz e que pode fazer, como ele diz aqui, nova todas as coisas. Então não importa o cenário que você está hoje, talvez você esteja num cenário de desespero, um cenário de improbabilidade, um cenário de impossível, um cenário que você vê aos seus olhos e vê tudo desmoronando, que você vê impossibilidade, que para você não é possível sair de muitos cativeiros, sair de muitos fundos de poços, mas eu quero te dizer que para Deus, Ele é aquele que faz nova todas as coisas, que para Deus nada é impossível. Eu tô aqui para dizer para você que eu fui uma pessoa assim, que aos meus 27 anos eu achei que eu ia morrer de verdade, literalmente. Hoje eu tenho 32 anos, mas aos meus 27 anos eu tive a certeza, irmão, no meu coração que eu ia morrer. Eu passei por muitas coisas, eu era um filho pródigo, eu era uma mistura de mulher samaritana, eu era uma mistura da Maria Madalena, eu era uma mistura do filho pródigo, eu era uma mistura de endemoniado, eu era uma mistura de tudo. Eu tava com a minha vida arruinada, casamento já chegando no fim, com uma filha pequena, entrando em depressão, ouvindo vozes que me atormentavam de manhã, de tarde, à noite, nas madrugadas, que diziam que eu morreria, tendo realmente opressão maligna ali na minha vida, nos meus 27 anos, e eu desesperada, irmão, eu achei que eu ia morrer. E não só bastava esse estado todo que eu estava vivendo de depressão, de opressão, de tudo desmoronando ao meu redor, irmão. Eu comecei a ter muita enfermidade no corpo. Então, irmão, eu tive ali no meu coração, aos meus olhos carnais, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia nem ver a minha filha crescer. Eu achei que ia morrer, mas foi aí que Jesus estendeu a mão para mim, que ele estendeu a mão novamente para mim e me chamou de volta para sua presença, me chamou de volta para o seu amor, me chamou de volta para o esconderijo do Altíssimo. E eu louvo ao Senhor que ele não desistiu de mim, e eu louvo ao Senhor porque ele não desistiu de você que está aí vendo esse vídeo. Então não perca a esperança, porque assim como ele não desistiu de mim, irmão, eu achei que ia morrer, mas estou aqui com 32 anos para dizer que Jesus é a esperança, que Jesus salva, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus liberta e que Jesus faz nova todas as coisas, não importa o quão fundo do poço você tenha descido, irmão, Jesus te tira daí. Jesus te estende a mão e te tira daí quando ele estendeu para mim, irmão. Eu passei muitas lutas, irmão, muitas lutas que era só eu e Deus sabiam como estava o meu coração, a minha alma estava dilacerada, eu estava morrendo por dentro e por fora. Mas Jesus chegou na minha vida e Jesus chegou na tua vida para te dar esperança. E assim como ele estendeu a mão para mim e disse: você não vai morrer, porque eu sou a vida e te dou vida. E ele chega aqui para você e diz: você não vai morrer, porque eu sou a vida e te dou a vida. Você não vai acabar nessa vergonha, nesse fracasso, nessa derrota, como o diabo quer que você creia. Não. Você vai viver aquilo que Deus sonhou para você. Você vai viver as lindas promessas de Deus para a tua vida. Porque Deus é aquele, como diz no livro de Apocalipse, ele faz nova todas as coisas. Não importa, irmão, quão fundo você tenha ido no pecado. Jesus pode te dar uma nova chance e fazer nova todas as coisas. Ele fez comigo. E é por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Palavra de Deus. Porque Jesus estendeu a mão para mim quando eu estava ali com meus 27 anos, perdida, filho pródigo, arruinada, com o inimigo falando na minha mente que eu ia morrer, que ele ia me matar e que eu ia morrer na vergonha do pecado. E Jesus estendeu a mão para mim naquele momento e me trouxe de volta à sua presença. Jesus, o Espírito Santo,
trabalhou em meu coração para o arrependimento e eu pude me arrepender dos meus pecados e voltar para a presença do meu amado, daquele que sempre me amou, daquele que sempre te amou e que sempre quer o nosso bem, sempre quer a nossa paz. A palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Ele tem bons pensamentos ao meu respeito, ao teu respeito. Então Jesus me trouxe de volta, Jesus te traz de volta, Jesus diz, eu posso fazer nova todas as coisas. Tenha esperança em Jesus. Tenha esperança nesse Deus que me trouxe aqui para te dar esperança. Tenha esperança nele. Olhe para ele. Olhe para o alto, de onde virá o teu socorro. Olhe para o céu. Contemple as maravilhas que o Senhor já fez. Nós podemos ver o céu, as estrelas, coisas lindas que ele fez. Contemple, enche teu coração de esperança. Clame por Jesus. Clame por ele na tua angústia e ele estenderá a mão para você. Quebrante o teu coração na presença do Senhor e ele não desprezará um coração quebrantado, porque ele não pode resistir um coração quebrantado, porque a palavra diz que ele não desprezará um coração quebrantado. Quebrante-se, peça ajuda do Senhor, olhe para ele, tenha esperança nele. Por mais que seja tudo isso para Jesus, é nada. Basta uma ordem e tudo toma o seu rumo. Tudo toma o seu rumo de bênção na tua vida. Basta uma ordem do Senhor Jesus para tudo se ajeitar. Porque Jesus é aquele que se importou com aquela viúva que estava indo enterrar o seu filho. Jesus é aquele que se importou com Lázaro e o ressuscitou depois de 4 dias. Jesus é aquele que se importou com aquela adúltera que foi pegada ali no ato de adultério. Mas ele diz para ela, eu não te condeno. Vá. Não peque mais. Ele perdoou ela e ele deu uma instrução, não peque mais, porque o pecado te afasta de mim e te deixa na vergonha, mas eu tenho coisas boas a teu respeito. Jesus é aquele que se importa, irmão. Jesus é aquele que se importou com os doentes, com os enfermos, quando ele andou aqui, e ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele se importa, ele tem empatia, ele se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele quer nos levar, nos conduzir, como diz a palavra em Salmos, a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Por isso tem esperança em Jesus. Ele está chegando aí, ele está estendendo a mão para você. Ele é aquele que acalma o vento, que acalma a tempestade. Quando a medicina diz que não, ele é aquele que diz sim, pois ele é a própria vida, ele é a vida verdadeira. E como ele diz para Marta e Maria, ele é a ressurreição. E se nós cremos, nós também veremos a glória de Deus. Então, crê em Jesus. Ouse a crer na palavra de Deus. Ouse a crer que Deus tem planos de paz a teu respeito, não de mal. Não creia nas mentiras do diabo que diz que você vai morrer na vergonha, que está tudo acabado. Não. Jesus faz nova todas as coisas. Ele ressuscita, ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele muda o nome de vergonha para nome de honra. Ele é aquele que no lugar da vergonha dá dupla honra. Ele pode fazer isso. Não importa, eu vivi uma história de fracasso. E hoje, glória ao Senhor Jesus, eu estou aqui, podendo anunciar que Ele é bom, que Ele faz nova todas as coisas, que Ele transforma, que Ele perdoa os pecados, irmão, e que Ele nos aceita em amor. Então, tenha esperança em Jesus, olhe para Ele, clame por Ele, clame pelo Pai que está no céu, o Pai que é perfeito, o Pai que não te abandona, o Pai que não te deixa, o Pai que não é homem para que mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, hoje é a palavra que eu tenho para você. Tenha esperança em Jesus. Não é o fim, é apenas o começo de uma linda história em Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.